Fiz esse bolo de abacaxi para o aniversário do meu neto. Pensa num bolo bom e fácil de fazer. Para a massa eu usei 6 ovos e 6 colheres de açúcar. Bati até virar uma espuma. Depois acrescentei 6 colheres de farinha de trigo. E então é só misturar suavemente e colocar umas gotinhas de essência de baunilha. Eu fiz 3 massas redondas e assou em mais ou menos 25 minutos cada uma. Eu untei a forma só com papel manteiga, fica muito fácil de desenformar depois. Depois de desenformado, enrolei num pano e deixei descansando até o outro dia. Massa pronta, é hora de fazer o recheio. Então eu cozinhei um abacaxi com 2 colheres de açúcar só. Fui cozinhando o abacaxi até secar bem a água. No merengue eu utilizei 1 xícara de clara de ovos, 1,5 xícaras de açúcar e umas gotinhas de limão. Só bater o merengue por uns 10 a 12 minutos até ficar essa neve bem durinha e depois colocá-lo sobre o bolo do seu jeito. Joguei um pouco de coco ralado por cima.